São Mateus, capítulo 5, versículo 14 em diante. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 14. Graças a Deus, pela permissão de Deus de estarmos mais uma noite na presença dEle, né? Você que está nos ouvindo, seja graciado pela graça do nosso Deus, pois a palavra de Deus é a maior riqueza em que o homem, em que a mulher de Deus possa recebê-la, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 14 em diante. Quem a encontrou, diz um glória a Deus, né? Graças a Deus. Vamos ler tudo junto a palavra de Deus que diz dessa maneira: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma candeia, né, e coloca debaixo de alqueire, mas no velador, e dá luz a todo que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Deus que está no céu. Amém? Tome os seus assentos, né? Fique à vontade. Aqui é a casa do Pai. Pode glorificar, reverenciar, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Amados irmãos, estamos lendo a palavra de Deus nesta noite, a qual foi descrita, aleluia, por esse cobrador de impostos, esse homem que se tornou um seguidor, um discípulo do Senhor, a qual a palavra de Deus vai dizer que vós sois a luz do mundo. O próprio Jesus se intitula, aleluia, em uma das suas mensagens, dizendo que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem vão, todo demais terá luz. Assim é o homem e a mulher de Deus que resplandece, aleluia, as suas boas obras sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque Deus os capacitou, Deus, aleluia, predestinou o homem, a mulher, para servir, aleluia, ao nosso Deus em corpo, alma, espírito, em verdade, para que o santo evangelho dele seja honrado sobre a face da terra. Assim como aconteceu com o Mestre Jesus, como eu tenho ensinado ao povo de Deus, às vezes, irmãos, aquele que você mais confia, ele vai te apedrejar. Aquele, aleluia, que você jamais imagina, que você tanto estendeu a mão, ele vai te dar uma rasteira. É místico. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho de São Mateus 24:10: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns dos outros, e os outros se odiarão. Então, assim como aconteceu com Jesus, enquanto ele lançava sua mão santa sobre o pão para dar àquele que estava à mesa com ele, aleluia, mas a mente perversa daquele homem estava para contra Jesus. Enquanto João, o apóstolo do amor, se reclinava sobre a ceia, sobre o peito de Jesus, ao lado também tinha traidor. Assim somos nós, aquele que às vezes, aleluia, você mais ajuda. Meu irmão, pastor, quantas eu ajudei e decepcionei? Pastor, por que isso vai acontecer? Talvez faz parte da sua capacitação sobre a face da terra, porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, aleluia, 12:6, que Deus corrige o que ama
prova, mas ele açoita qualquer que recebe por filho. Se a provação sobre a face da terra tem vindo sobre vós, sabe por quê? Porque assim como Pedro, aquele apóstolo que muitos vão ler sobre ele e dizer apóstolo impossível, porque ele não se continha, ele sempre era o primeiro a se manifestar sobre os casos, sobre os assuntos, mas Pedro ainda não chegara aonde era necessário. Pastor, o que quer dizer? Traduz. É porque, irmãos, às vezes nós pensamos que está fazendo certo para Deus, mas ainda falta algo, aleluia, para complementar, para que nós sejamos um servo em perfeição para uso e desfruto da obra do Senhor. Então Ele vai capacitar, assim como Jeremias 18 vai dizer sobre o oleiro, esse oleiro que tem poder sobre a massa. Então Deus vai trabalhar na sua vida. Mas o seu fardo tem sido maior do que o seu irmão do lado. Calma. A graduação, como o pastor tem ensinado, vai gerar mais uma pedrinha na sua coroa. Sabe por quê? Se o seu fardo, aleluia, ele tem sido maior, é porque ele vai te glorificar em alto escalão, porque ele tem poder, aleluia, sobre a face da terra, sobre o passo em que ele está construindo. Mas o meu pastor regional me derrubou, meu pastor vice-presidente, o meu presidente me derrubou. Calma, a tua obra ainda não cessou na terra, a tua obra não cessou na terra, porque eu entro dentro do livro santo, esta palavra verdadeira, e que contém 66 livros, 39 livros do Velho Testamento, 27 livros do Novo Testamento, um conteúdo de 1189 capítulos, 31.104 versículos da palavra de Deus. Quando eu me deparo em Salmo 112, verso 6, pastor que vai me dizer que na verdade nunca será abalado um justo, ele ficará em demora eterna. O homem pode tentar te derrubar, o homem, aleluia, pode tentar tirar da presença de Deus, mas aquilo que Deus colocou na sua vida, nem o homem, nem o inferno vai tirar, porque está catalogado no livro da vida. Glorificando a sua palma, somos instrumento, aleluia, sobre provações sobre a face da terra. Sabe por quê? Para ser provado. A mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus, ela o recebeu. Aquela mulher não foi a mesma mulher mais. Sabe por quê? Ela reverenciou Deus vivo e verdadeiro. Quando Nicodemos, aleluia, também teve um encontro e foi repreendido por Jesus. Sabe por quê? Porque ele não ainda tinha impedimento da palavra. Mas, aleluia, eu vou dizer que o nome, aleluia, simples e humilde, que correu adiante da multidão, trepou em uma figueira com a sua humildade. Zaqueu, aleluia, sentiu a glória de Deus. E nesta noite, a palavra de Deus está dizendo que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, aleluia, uma luz, aleluia, sobre os montes que não seja visto. A glória de Deus que está na sua vida não vai cessar. Sabe por quê? Não foi dada pelo homem, mas foi dada por Jesus. Glorifica, glorifica. Não se curve, irmão, não se curve, aleluia, diante da luta. Ela está servindo para capacitação, aleluia, do vaso que tu és sobre a face da terra. Não há dificuldade, não há problemas, aleluia, que vai tirar
não se para, não se curva diante da luta. Ele tem dado essa peleja na sua vida, é porque você vai atravessar este grande mar e do outro lado alguém está estendendo uma mão, aleluia, e ele, naquele momento, assim como aconteceu com Pedro, ele vai te enaltecer e vai te dizer: bendito és tu, porque Deus não levantou, aleluia, um qualquer. Deus não levantou, aleluia, para servir de cauda. Deus te levantou, aleluia, para ser cabeça. Glorifica o Deus que serve. Coloca a tua fé em prática. Coloca a tua fé em prática. Ele é Jesus. Não existe problema, não existe situações. Ele é Jesus, esse receituário, aleluia, tem tudo em que o homem e a mulher de Deus necessita. E ele está dizendo que tudo quanto pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele tem prazer, aleluia, que os seus servos, aleluia, coloca a sua fé em prática. Não se curve, aleluia. Muitos vão te dizer que você não vai vencer. Muitos vão dizer que você saiu desse ministério, aleluia, porque foi enxotado, porque não servia para eles, porque para Deus tu tem luz, e a tua luz, aleluia, ela ainda não apagou. Sabe por quê? O Espírito de Deus, a essência, está na sua vida, e quem tem o Espírito de Deus, aleluia, tem obra sobre a face da terra. Glorifica Deus. Não tema o homem. Jesus vai dizer na sua palavra: não tema o homem que pode matar o seu corpo, mas temos que temer a Deus, aleluia, que tem poder, aleluia, de arbitrar entre os céus e o inferno. Estamos, aleluia, servindo a um Deus verdadeiro. E esse Senhor Jesus, que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 16, quando eu encontrei essa palavra, a maior afirmação, a maior revelação que eu já encontrei na palavra de Deus, quando Pedro vai dizer sobre Jesus que ele é o Filho do Deus vivo. Não encontrei outra palavra maior do que esta, outra revelação maior do que esta. Então, naquele momento, Jesus vai dizer a Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, que não revelou a carne e o sangue, mas ao meu Pai que está no céu. E sobre ti, Pedro, eu também digo que sobre essas pedras eu edifico a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer. Sabe por quê? Naquele momento, aleluia, em que Deus, aleluia, fez uma promessa a Pedro, logo o diabo vai entrar em a sangue. Se o diabo tem lutado com você, irmão, ir lá, não desanima. Faz parte, aleluia, do seu ministério para servir a Deus. A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrio, né? E vigiado, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao redor, bramando como leão, para ver quem possa tragar. Não foi diferente com Pedro. Deus também fez uma promessa em 16, 18 de Mateus, aleluia, sobre a vida, o ministério de Pedro. Então o diabo, que ouve tudo, ele estava. Então, aleluia, o que vai acontecer? Pedro vai o quê? 22, 31 de São Lucas. O que vai acontecer? Jesus vai dizer: olha, Pedro,
O diabo pediu para se livrar da sua vida, mas eu intercedi por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas Pedro vai dizer em 21:33: Senhor, eu estou pronto a ir contigo sobre a prisão e até a morte. Jesus vai dizer: olha, Pedro, ainda não, ainda esta noite vai me negar, mas lembra, aleluia, a luta vem, mas a promessa, ela não vai embora. Jesus fez uma promessa na sua vida: você vai passar pelo caminho estreito, você vai passar até mesmo pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai estar contigo. A promessa, ela vai cumprir a tua vida, porque Ele é Jesus. Então, aleluia, depois do acontecimento em que Jesus, em que Pedro vai negar, mas a promessa vai continuar. Nos últimos capítulos do Evangelho do Apóstolo do Amor, Jesus vai conversar com Pedro, 21:15 de São João. Então, o Senhor vai dizer: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: o Senhor sabes que eu amo. Ele vai perguntar por 3 vezes. Jesus está perguntando para ti nesta noite: tu me amas? Tu me amas? Porque tem luta, nesta caminhada tem prova, nesta caminhada, aleluia, muitas vezes você vai pisar em espinho, muitas vezes, aleluia, para servir Jesus, vai ter que ter choro, vai ter que ter pranto, mas não pode ter resistência, sabe por quê? Ele ama, aleluia, aqueles que servem de cordial espírito de verdade. Quantos, aleluia, que têm abandonado Jesus por tão pouco? Quantos, aleluia, que a prova tem vindo, ó, tchau. Não é assim? Então, aleluia, o Senhor vai dizer a Pedro, depois que ele ressuscitou, antes dele subir ao céu, ele vai dizer: olha, Pedro, virás dias em que te tomarão sobre a mão e levarão para onde não queiras, O Senhor estava ali com aquelas palavras, falando a Pedro a maneira que ele o glorificaria. Irmãos, agora nós vemos Pedro convertido, porque há diferença entre o crente e o convertido. Por que, pastor? Há diferença porque o crente, ele nega Jesus. O convertido, ele honra o Evangelho de Deus. Glorifica a Deus com Paulo. Glorifica a Deus com Paulo. O convertido é diferente do crente, porque o convertido, quanto mais a luta vem, ele dobra o joelho, ele planta o seu rosto no pó, ele glorifica a Deus e diz que está tudo bem, ainda que contudo por dentro está chorando, mas ele glorifica ao meu Deus na luta, na peleja. Assim foi Pedro, o meu camarada. Irmãos, meu corpo está pegando fogo nesse altar, meu corpo, aleluia, está tomado pelo Espírito de Deus nesse altar. Então, aleluia, quando Pedro foi avisado que os malfeitores vinham para prendê-lo, Pedro sai apressadamente, aleluia, em rumo à porta da cidade. Mas quando Pedro olha ao seu encontro, quem vem lá? Quem vem na igreja? O mestre. O mestre veio ao encontro de Pedro. E Pedro vai dizer: mestre, o que está fazendo aqui? Pedro, o mestre vai dizer a Pedro: eu estou voltando para ser crucificado. Eu estou voltando para ser crucificado. Naquele momento, Pedro vai lembrar
diga como foi seu mestre. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? O convertido, aleluia, ele tem a essência do Espírito de Deus. Ele honra o teu Deus, ele honra a obra de Deus, ele honra o seu pastor, ele honra o evangelho. Sabe por quê? Ele tem propósito em morar no céu. Glorifica a Deus. Estamos vivendo uma função. Pastor, o que é isso? Uma fusão no Evangelho. A palavra de Deus vai dizer em 15:8 de São Mateus. O que vai dizer lá, pastor? Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Ou seja, mudando a palavra de Deus, ensinando da maneira em que vários pastores querem, né, igreja? Desagradando a Deus, desagradando a palavra de Deus, porque ele vai dizer em 7:24 de São Mateus. O que vai dizer lá, pastor? Em 7:24 de São Mateus, que diz dessa maneira: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus. Quem tem edificado, quem tem edificado a sua casa sobre a rocha, chamada Jesus. Toma posse da sua vitória, toma posse em casa, irmão. A palavra de Deus, essa palavra de Deus e verdadeira, glorifica Ele. Ele é Jesus. Que Deus grande, como é maravilhoso. Quem recebeu a palavra de bom grado? Jesus é maravilhoso, né?